Ziquei geral. PSG e Borussia Dortmund revertem vantagem e chegam às semifinais da Champions League. Os outros dois semifinalistas serão conhecidos hoje em duelos sem vantagem para nenhum dos lados. E aí, quem passa? Arsenal ou Bayern de Munique? Manchester City ou Real Madrid? São esses os destaques do Cash FC na Europa desta quarta-feira, que começa agora. Muito bem, sejam muito bem-vindos ao Cash FC na Europa desta quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Mais um dia de Champions League, é o principal assunto no noticiário do futebol internacional. E claro que a gente vai repercutir tudo dos jogos de ontem e também dos jogos de hoje. Mas antes disso, eu faço aquele convite para você. Se você ainda não está inscrito aqui no canal do Cash FC no YouTube, é esse o momento. Por favor, se inscreva, ative também o sininho para você receber em primeira mão sempre que tiver conteúdo novo no ar. E claro, deixa aqui teu like nesse vídeo para que ele possa performar melhor e chegar assim a mais gente, a gente poder levar esse conteúdo a mais pessoas aqui na plataforma. E aí, vamos falar de Champions League? Vamos falar de Champions League, porque ontem, meus amigos, nós tivemos dois jogos recheados de gols. Para quem gosta de emoção, foi um prato cheio. E eu vou falar logo, vou já admitir que eu ziquei geral naquela parte dos palpites de ontem. Se você acompanhou o Cash FC na Europa de ontem, eu só dei palpite errado. Então, fiquem atentos para os palpites dos jogos de hoje, porque é provável que aconteça também tudo o contrário do que eu disser que vai acontecer. Mas, sobre os jogos de ontem, eu apostei numa vitória do Barcelona e apostei no empate entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. E houve momentos em que eu achei que eu iria acertar de primeira. Mas vamos começar falando sobre o jogo do Barcelona, porque Barcelona abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo com Rafinha, e ali sim eu enchi meu peito de orgulho e disse, vou acertar. Mas aí, aos 29 minutos, o jogador do Barcelona, o Ronald Araujo, fez uma lambança. Era o último marcador, uma jogada promissora, a chance real de gol para o PSG, e aí ele derrubou o jogador do PSG fora da grande área, mas bem perto do gol, né, em direção ao gol, e aí foi expulso direto aos 29 minutos do primeiro tempo. Ainda tinha muito jogo pela frente. O PSG, uma equipe muito mais robusta, muito mais constante e com muita força, com muito poderio ofensivo. E aí foi só questão de paciência. Dali para frente foi só para trás, porque aí o PSG empatou ainda no primeiro tempo. O empate veio ali aos 40 minutos do primeiro tempo com o Dembélé, e aí vira o jogo no empate no placar. Ainda assim, aquele placar era favorável ao Barcelona, mas tinha um jogador a mais, e fez valer esse jogador a mais. Virou com Vitinha lá logo no início, né, do segundo tempo, aos 9 minutos mais ou menos. Depois o Xavi, técnico da equipe do Barcelona, foi expulso, e aí degringolou geral. Ele estava totalmente descompensado, chegou a chutar uma placa de publicidade, mereceu ser expulso, e daí pra frente ali foi só questão de tempo mesmo. 2-1, ainda levava a decisão para pênalti e prorrogação, mas aí veio o Mbappé, brilhou novamente a estrela do Mbappé, ele que marcou de pênalti e depois, ainda antes do jogo terminar, obviamente, fez o quarto gol e selou, fechou o caixão da equipe do Barcelona. O PSG revertendo a vantagem fora de casa. Dessa vez foi o PSG que virou para cima do Barcelona e não o contrário, como havia acontecido nos anos anteriores. E aí o PSG passa às semifinais. Barcelona continua não chegando às semifinais, né? Já tem aí um jejum desde a temporada 2019-2020. E o PSG chega às semifinais para enfrentar o Borussia Dortmund, porque no outro jogo, e aí sim, foi um pouco mais complicado esse outro jogo, né? Foi muito mais emocionante, digamos assim, e eu explico por quê. Porque logo aos 39 minutos do primeiro tempo, a vantagem já havia sido revertida. O Borussia já tinha aberto o placar com o Julian Brand, e logo em seguida com o Ian Maatsen. Aos 39 minutos do primeiro tempo já estava 2-0 para o Borussia. Então tudo levava a crer que o Borussia iria vencer com tranquilidade. 2-0, tá tranquilo. 39 minutos do primeiro tempo, uma festa danada lá na Alemanha.
Mas aí o Atlético começou a esboçar uma reação no início do segundo tempo, conseguiu diminuir o placar, depois na verdade empatou com a cabeçada do Hermoso, e aí a bola desviou no Hummels e entrou, né? Então aí o gol foi acreditado como contra do Hummels, mas a cabeçada foi do Hermoso, e logo depois com o Ángel Correa conseguiu então esse empate no início do segundo tempo. E aí levava a crer, depois, quem estava jurando que o Borussia venceria com tranquilidade, eu comecei a pensar que o Atlético faria algo histórico, que o Diego Simeone novamente faria algo histórico com esse Atlético de Madrid, empatando o jogo. Lembrando que o Atlético havia vencido a primeira partida no Metropolitano e tinha vantagem do placar. Mas aí, logo depois, o Borussia Dortmund deu a carteirada, mostrou o poderio que tem, principalmente jogando na Alemanha. Aí o Gökçek e também o Sabitzer marcaram logo na sequência uma diferença ali de 4 minutos e colocaram não apenas a vantagem ao fazer o gol com o Gökçek, houve ali passou à frente, né, da vantagem, estava vencendo por 3-2, mas a decisão ainda estava indo para prorrogação e pênalti. Mas aí logo em seguida com o Sabitzer, aí foi para selar mesmo a classificação do Borussia depois de 11 anos. 11 anos sem chegar às semifinais da Champions League. A última vez que chegou foi na temporada 2012-2013. Naquela ocasião chegou até a final e fez a final contra o Bayern de Munique. Coincidência ou não, meus amigos, aquela Champions League, a grande final foi no estádio Wembley, em Londres. E adivinha onde é a final desse ano? É novamente em Wembley, lá em Londres. Então aí fica a interrogação, será uma reedição? Porque é possível acontecer. Borussia chega às semifinais, vai jogar contra o PSG e do outro lado tem o Bayern de Munique. Porque a gente começa a falar justamente dos jogos de hoje a partir de agora. Porque o Bayern de Munique entra em campo hoje, recebe o Arsenal na Allianz Arena. O primeiro jogo foi 2-2, lembramos. Não tem mais vantagem para nenhum dos lados. Então, o Bayern de Munique, por um lado, já está oficialmente sem chance nenhuma pela Bundesliga, né? O Bayer Leverkusen já foi consagrado matematicamente campeão com 5 rodadas de antecedência. Já não está na Copa da Alemanha já tem algum tempo. E aí, sobra para a Champions League a única esperança do Thomas Tuchel salvar essa temporada e também esse elenco do Bayern de Munique. O Bayern detém, e aí eu trago números, um número contrário ao Bayern de Munique é que o Bayern detém o recorde de maior equipe eliminada nas quartas de final de Champions League da história. 13 vezes. Nenhum outro clube, nenhuma outra equipe foi eliminada tantas vezes nessa fase da competição do que o Bayern de Munique. Mas aí eu também trago números a favor, porque o Bayern de Munique já disputou pênaltis pela Champions League 6 vezes. Só perdeu uma única vez, que foi justamente aquela final contra o Chelsea em 2011 e 2012. Então, existe uma tendência de que... tendência não, deixa eu melhorar essa frase. Existe uma probabilidade dessa classificação ser disputada nos pênaltis, e aí o Bayern de Munique sempre cresce, e o Bayern de Munique é sempre um grande favorito ao título. Por outro lado, tem o Arsenal que na Premier League está vivo, está com chance de ser campeão, apesar do tropeço besta no final de semana, perdeu para o Aston Villa jogando em casa, e aí o Arsenal, mas ainda tem chance na Premier League e quer voltar a umas semifinais da Champions League depois aí de 16 anos, 15 anos. 2008, 2009 foi a última vez que o Arsenal chegou a uma semifinal de Champions League. Só lembrando, hein, esse jogo, o Bayern de Munique e Arsenal, tem transmissão às 4 horas da tarde, só pela TV fechada, hein? TNT e também pelo Max. Agora a gente fala do outro jogo da noite aqui na Europa, tarde no Brasil, e aí para mim é o grande jogo dessas quartas de final. Manchester City e Real Madrid, o primeiro jogo já mostrou do que se tratava, né? 3-3, não tem vantagem também para nenhum dos lados, e aí entram as estatísticas. Trago números para vocês, os números não entram em campo. Vídeo que aconteceu ontem
com todos aqueles números que eu trouxe e acabou que no final dei um palpite e aconteceu tudo o contrário. Mas Real Madrid ganhou apenas um jogo dos últimos 7 confrontos contra o Manchester City. O Real Madrid nunca venceu o Manchester City em solo inglês. Será a primeira vez? Veremos. Um dado para nós, né, para nós meros espectadores, admiradores do futebol internacional, do futebol em si, é que Real Madrid e City, dos últimos 13 jogos dessas duas equipes, apenas uma terminou sem gols. Então há uma expectativa hoje de muitos gols, mas isso não significa que alguma das equipes vai vencer. Vide o jogo da ida, em que Real Madrid e Manchester City empataram em 3-3 no Santiago Bernabéu. Esse jogo no Etihad Stadium acontece às 4 horas da tarde, horário do Brasil, e tem transmissão exclusiva pela Max. Então não vai ter aí outro canal transmitindo. E aí eu quero saber agora, meus amigos, os palpites de vocês. Deixem aqui nos comentários e eu vou deixar o meu, mesmo não tendo acertado absolutamente nada ontem. Eu acredito que entre Bayern de Munique e Arsenal, eu acredito que os dois jogos vão ter muitos gols e eu apostaria que os dois jogos vão para os pênaltis. Acho que o Arsenal passa contra o Bayern de Munique e acho que o Manchester City passa pelo Real Madrid. Então, minha aposta para outra semifinal é Arsenal e Manchester City, um duelo inglês para chegar às semifinais. E aí, um inglês obrigatoriamente estaria na grande final, que vai acontecer em Londres, no estádio Wembley. Quero saber o seu comentário, então deixa aqui, quero saber o seu palpite, então deixa aqui nos comentários o seu palpite, que a gente vai ver também, dá uma olhada em quem acertou e quem errou, beleza? Então é isso, a gente se encontra aqui no Cast FC na Europa amanhã. Vamos lá, vamos, porque hoje é quarta-feira, hoje é dia de Champions, vamos desfrutar, nos encontramos amanhã.